Ô Globo, escuta aqui. Quando quiser fazer uma história medieval, vê se faz direito. And help me return him to Winterfell to await the king's justice. We've come to a dangerous place. We cannot fight a war amongst ourselves. Pessoal, por que eu disse pra fazer uma história medieval tem que fazer direito? Porque o livro de hoje é sobre Guerra dos Tronos. O primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo. Isto aqui é a história medieval. Boa. Aqui o cara sabe o que é medieval. Agora na Globo não, aquelas princesas tudo bonita, cheirosa, bem vestida, limpinha, toma banho todo dia. Na Idade Média ninguém toma banho todo dia, o pessoal é sujo, tem luta, guerra, entendeu? Agora não, lá fica todo mundo limpinho, bonitinho. Aqueles príncipes ricos, tudo bonito, né? Tudo bonito, todo mundo bonito. Mentira, a Idade Média é isso aqui, ó. Fantasia. É fantasia, mas fantasia boa. Idade Média de verdade, retratado aqui. Povo sujo, sangue pra tudo quanto é lado, guerra e o pau come. Tá? Então, por que eu não li esse livro antes? Não li porque eu não quis, mas o livro é muito bom. Recomendado para maiores de 18 anos. Por quê? Porque, meu Deus, é uma cena sangrenta atrás da outra. É sangue pra lá, sangue pra cá, sangue pra lá, sangue pra cá. É um livro de aventura, um livro de ação, acontece 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tem mais personagem do que novela do Manuel Carlos, é um monte de gente. Não se apegue a todos os personagens, porque você não vai lembrar de todos, filho. Aqui tem personagem pra você escrever um caderno só de personagem. Então vamos nos apegar à primeira família, que mora no norte, que é o norte. Mapinha do norte. Tá? É os Whitfield. Se a pronúncia estiver errada, me desculpe, não sou professor de inglês. Aqui é Brasil. Sertão no Brasil. Mentira, que eu moro em Rio Preto, viu? Que é Rio Preto, não é sertão não. Pode ser sertão também. Se quiser, aqui pode ser o que você quiser. Então vamos pegar a primeira família, que é os Stark. Esta família governa ali o norte. E ele é composta pelo pai, o Ned, pela filha Arya e a filha Sansa, e os meninos Bran, Robb e Håkon. Essa é a nossa família principal, é nela que nós vamos prestar atenção. Vamos para a história. O mão do rei. O mão seria o conselheiro do rei ali, o vice-rei, o cara que quando o rei não tá, manda. O mão do rei morreu. E o rei precisa escolher uma nova mão. Então o rei viaja do sul. Vou mostrar o sul. Sul é aqui, ó. Sul. Nesse sul aqui é onde está a capital do reino, entendeu? A capital dos 7 reinos. Porque funciona mais ou menos o seguinte. Eles são divididos em 7 regiões, que são os 7 reinos, e tem um reizão poderoso ali que comanda todos esses 7 reinos. Seria Brasília e seus estados, mas um pouco melhor que Brasília. Aqui em Brasília ninguém mata, né? O pessoal só rouba. Matar é aqui mata. Então, tem esse reizão, e esse reizão resolve escolher um amigo dele, o Ned, do norte, para ser a nova mão. E aí o rei vai lá, pega o cavalo, pega toda a sua trupe, pega toda a sua família, composta pela rainha Cersei. Não ia falar, mas vou ter que falar. O Globo. A Catarina é a rainha má de desenho infantil. Rainha má é a Cersei. Então tá. E o rei pega a sua rainha e vão pro norte. Chega lá na casa do amigo dele, o Ned. Gente, olha como já teve rolo nessa história. O Ned ajudou o rei atual a matar o rei antigo e dominar os 7 reinos. Então este rei que está é um rei que também roubou o trono do anterior. Mas vamos lá. O Ned resolve ser a mão do rei
Porque o Ned suspeita que o antigo Mão foi assassinado. E ele aceita e ele vai se mudar para o sul para poder investigar e descobrir se o antigo Mão foi ou não assassinado. E ele leva suas duas filhas, a Sansa e a Arya. E ali no meio dessa viagem toda, a Sansa acaba ficando noiva do príncipe, o filho do rei. E a história segue por este caminho, as investigações de Ned. Enquanto isso, o Ned também tinha um filho bastardo. E o Ned não fala com ninguém quem é a mãe deste menino, quem foi, quem deixa de ser, e como é que aconteceu. Tem o bastardo lá. E este bastardo resolve ir para a muralha. Ser lá um guarda noturno, jurar que vai ficar solteiro para sempre, casto, se dedicar em tempo integral aos patrulheiros da muralha. A muralha fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui você descendo vai ser o Reinado do Sul e a muralha. O que tem depois da muralha? Só Deus sabe. Ninguém sabe o que tem depois da muralha, porque essa muralha foi construída há quase 8.000 anos atrás para proteger o reino deles, sabe de que lá. Mas ao longo da história eles vão te falando assim, mais ou menos o que tem depois dessa muralha, quando um tio do Joa, o filho bastardo do Ned, começa lá na muralha. Você tem a história da investigação do Ned lá no reino para saber se a mão morreu. Você tem o Joa, filho bastardo do Ned, nesta muralha, tentando, né, defendendo lá o mundo, não se sabe do que. Você vai saber depois. E você também tem a mulher do Ned, que fica no norte, cuidando de um filho, que caiu do alto de uma torre do castelo. Mas ele tem um segredo. Na verdade, ele não caiu. Presta atenção nisso. E quebrou a coluna. Então ela ficou lá cuidando. Mas a irmã dela, Lisa, era a mulher do antigo Mão. E essa Lisa manda uma cartinha, também suspeitando que o Mão foi assassinado. E a rainha Cersei também tem 2 irmãos, o Jaime e o Tyrion. Tyrion é um anão. E o melhor personagem. Tyrion não tem medo de falar nada. Ele fala o que ele quer e dane-se os outros. Ele é um anão pequeno no tamanho, mas enorme na língua. Então ele fala o que ele quer. Personagem fantástico. Pra mim, o melhor personagem do livro é o anão. Vocês viram essa bagunça toda que é, então, os 7 reinos. Ok, gente, mas os 7 reinos tem rei. Tá tudo comandado. Tá tudo na paz. Mentira. Tem uma intriga enorme. Todo mundo quer o trono. Todo mundo quer sentar no trono de ferro. Aquilo ali tá uma bagunça. Entendeu? Tem duelo, tem morte, tem sangue. E tem incesto. E tem tudo quanto é coisa. A história é fantástica. História boa, que acontece 1 milhão de coisas. Quer saber onde está o rolo maior? O rolo maior é que o antigo rei, que foi assassinado pelo Robert, o rei atual, deixou o herdeiro. Tem 2 filhos. Eles estão fugindo. Estão em outra região lá. Ó, deram no pé para não morrer também. Porém, eles também querem o trono. E ao longo da história vai contando a história desses 2 herdeiros também. Uma menina e um menino. E eu não vou falar mais nada. Senão eu vou contar o resto. Só vou dizer o seguinte. Esse homem aqui, o George Martin, escreveu um livro sensacional porque ele não tem o que muitos escritores têm. Sabe o que ele não tem? Não tem medo. Ele faz a história do jeito que ele quer. Mata quem ele quiser. Faz um rebuliço total. Essas historinhas, ai, vamos fazer assim, que fica mais bonitinho, o povo vai gostar mais. Filho, se você gostar ou se você não gostar, dane-se você. Ele quer contar a história dele, tá pouco preocupado se você vai gostar ou não vai gostar. Ele não tem medo, ele conta o que ele quer. Entendeu? Por isso que o livro ficou tão bom. Coisas inimagináveis acontecem. Não se apega a ninguém, viu, filho? Porque aqui, você se apegou, o cara trupicou e morreu.
Isso que deixa a história mais interessante. Você não sabe que rumo ela vai tomar. E o modo que ela termina é com um monte de ganchos para a próxima história. Mas a próxima história fica para o outro vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreve no canal que depois tem mais as crônicas de Gelo e Fogo, viu? Quando? Se inscreve que eu te conto. Falou. Até mais.